Está na tela certa. Pronto, sejam bem-vindos de volta. Conferir se a tela está tudo ok. Tá tudo certo. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre a terceira assunto, né? Sobre as vertentes que o químico pode atuar na indústria. E vamos falar sobre processos industriais de uma maneira geral. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que a gestão industrial, ela tem vários componentes dentro dela. E eu vou explicando bem direitinho o que é cada componente, qual é a sua necessidade numa gestão da indústria e como que a gente pode atuar em cada um deles, né? Então, características inerentes ao cargo, não especificamente de químico, mas específico do cargo de gestor industrial, porque um químico pode atuar como gestor industrial, tanto quanto o engenheiro de mecatrônica, o engenheiro elétrico, o engenheiro de produção, o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, assim vai. Ó, multidisciplinaridade, você vê aqui que tem a qualidade, em que só da qualidade a gente falou bastante, e você já vê que é uma coisa multidisciplinar. Então, além da qualidade, entra manutenção, segurança e meio ambiente, engenharia de processos, isso daqui é planejamento, e aqui é a produção em si. O químico, na raiz do químico, né, ele atuaria mais na área da qualidade ou da produção. Mas você vê que você não consegue, você não pode ter esse direito de saber uma coisa só. Você tem que ter ciência de todo o processo para você conseguir se adequar ao ambiente que você está trabalhando. Então, multidisciplinaridade, interação entre equipes, existe a equipe da qualidade, a equipe da produção, a equipe da manutenção, e todas delas têm reuniões entre si, têm acertos entre si, então tem que ter interações entre equipes. Então, você tem sim que buscar ser uma pessoa que interage com os outros, né? Você não pode guardar tudo para si. É um jogo de parceria trabalhar numa indústria. Comprometimento, os seus chefes vão exigir coisas de vocês, você tem que se comprometer a fazer aquilo que quer. E aí vem de comprometimento, já puxa para metas, cobranças e pressão constante, pessoal trabalhar em indústria. Eu tenho que assinar embaixo aqui, não é uma coisa muito mamão com açúcarzinha, não, viu? As cobranças e as pressões realmente são constantes. Tudo você acha que é o fim do mundo. Uma besteira, assim, uma análise errada, você jura que o mundo vai desabar. Porque, por exemplo, assim, se você é do setor de qualidade e uma análise sua dá errada, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Não, tudo bem, acontece. Não. Por que que, então, se essa análise dá errado, o que que me prova que as outras análises também não deram errado? Que o lote da semana passada, em que vocês disseram que estava não conforme, que a gente teve que retrabalhar, alguma coisa assim, o que que me garante que, na verdade, a análise de vocês que não estava errada? Entendeu? Apesar de que tem que ter um jogo entre as equipes, uma interação e um comprometimento entre as equipes, existe também a cada um por si, Deus por nós. Muita indústria isso acontece, infelizmente. Então, você tem que saber e você tem que tentar sempre acertar. Então, essa é a realidade de uma pessoa que trabalha dentro da indústria. E a rotina vem em ciclos. Operação, dia comum de trabalho, autoavaliação de cada setor, você tem as metas a cumprir, ver se está cumprindo as metas, e não só meta de produção que estou dizendo, meta tipo assim, se tudo está em ordem, se todas as análises foram feitas direitinho, se os registros, o principal é o registro. Geralmente a gente não tem tempo de anotar todos os registros de um dia. Às vezes a gente acumula e faz uns 10 registros de uma rotineira. E, vez ou outra, quando tem auditoria, a gente tem que correr atrás de preencher esses registros. Então, com a autoavaliação, a gente tem isso, e melhorias, se a autoavaliação dar luz a alguma possibilidade de melhoria. Aí vem a auditoria. A auditoria é o inferno na Terra. O inferno saiu lá debaixo das profundezas do inferno, ele veio aqui para a Terra e criou o nome de auditoria. É um caos, todo mundo fica desesperado, correndo atrás das coisas, mas é assim que funciona a indústria, principalmente a indústria grande. E, por fim, vem a operação. É a auditoria da ISO 9001, uma auditoria de qualidade, uma auditoria de alguma coisa assim. Apesar de elas serem um inferno na Terra, elas são fundamentais para que a indústria se mantenha saudável, porque são elas que vão garantir que os funcionários estejam fazendo a coisa certa. Porque se não tivesse ninguém externo para poder fazer a auditoria, e se ficasse só uma coisa interna, ia cada um assim, ele é meu amigo, então vou deixar passar, entendeu?
Então, a auditoria sempre tem a auditoria interna e a auditoria externa. Na auditoria interna de uma empresa, um gerente lá da produção vem fazer auditoria na qualidade, o gerente da qualidade vem fazer auditoria na manutenção e assim vai. É só seguir a fichazinha, o checklist bem direitinho, conferir as coisas e fazer auditoria. Já a auditoria externa, que é a fundamental, é para atualizar se sua empresa está certificada daquilo que ela já foi certificada. E depois da auditoria, tudo volta à normalidade, então renova o ciclo, volta para a operação. Então é assim que funciona a rotina de uma indústria. Então, eu vou falar de cada partezinha direitinho. Eu tirei de um curso de pós-graduação, eu só fiz o esquemazinho. Esses recortezinhos, produção, etc., é diretamente quais são os tópicos estudados nesse curso de pós-graduação. Eu acho que ele é um MBA em gestão industrial, então é um MBA bem, bem complexo. Você vê aqui como é que posso dizer, 6 frentes diferentes de estudo. Então, gestão industrial é uma coisa complexa, já é um up a mais na carreira, né? Eu vou sempre falando aqui de cursos e pós-graduação realmente elevados e alguns cursos básicos, mas é mais com o objetivo, assim, de ilustrar, de mostrar que existe. Tá joia? Então, continuando. Produção. Produção, nesse curso, eles mostram aumento da produtividade. Então, assim, o que você tem que saber para aumentar a produtividade, eficiência, definição de budget. Budget tudo é caro, tudo é pago, tudo é gasto. Então, você tem que saber o tanto que você tem e o tanto que você pode gastar para poder melhorar. A gente não pode melhorar o mundo de uma vez, tem que melhorar aos pouquinhos, o tanto que couber na carteira. Budget pode ser traduzido, entre aspas, né, para carteira. Budget. Aí, budget, metas e indicadores de desempenho. Redução de controles de custos, despesas e perdas, que já... A redução de controle de custos, despesas e despesa impacta diretamente no aumento da produtividade e eficiência da fábrica. Então, tudo numa indústria tem que ser medido. Por exemplo, tanto de água que entra no tanque, o tanto de água que sai no tanque, o tanto de água que a gente puxa do reservatório e o tanto de água que a gente joga fora no produto final. Porque você tem que saber se a água está sendo gasta em algum setor, se está tendo vazamento, se está tendo goteira. Porque água é energia. Por mais que você tenha um poço artesiano para obter sua água, você gasta energia para poder obter essa água. Então, tudo tem que ser pensado para redução de custos. Está recortando a embalagem e está perdendo muita embalagem? Por que está perdendo muita embalagem? O que eu posso melhorar naquela máquina para poder eu ter maior eficiência de embalagem? Entendeu? Então, tudo tem que ser pensado o tempo todo. Garantia de entrega, plano de treinamento operacional, e aqui é uma sopa de letrinhas que a gente já viu antes, ó. TPM, acho que eu não falei. TPM é total, que é manutenção da produção total. É basicamente um fluxo de processos para serem obedecidos, de forma a aumentar a produtividade e melhorar os indicadores de desempenho. Aí, Kaizen, que é aquela filosofia lá do Japão, e do Kaizen deriva-se a 5S, que ela é importantíssima para muita indústria. Setup rápido, que já é mais coisa de realmente de quem é da mecânica, produção, essas coisas, e produção enxuta. Aí, PPCP, que é planejamento, programa, que vem o plano mestre de produção, gestão de materiais, carga de máquina com capacidade finita e lotes otimizados. Tudo isso daqui, se você chegar numa indústria pequena, eles não vão saber nem para onde vai, para que serve, como é que faz. Eles vão achar que é enrolação e que é blá blá blá. Sendo que quando você tem uma indústria gigantesca com 6 tanques de produção de 50 mil litros de cerveja em cada tanque de produção e os 6 operando ao mesmo tempo, se você não tiver um planejamento rigoroso, se você não tiver uma visão de futuro certa e você não tiver uma visão sistêmica de como é que está a sua indústria, vamos fazer as contas aí de quanto é que sairia 50 mil litros de Heineken perdido? Basta um tanque desse ser perdido para vocês terem uma noção dos gastos. Porque no momento que o tanque desse é perdido, ele simplesmente não joga cerveja no além, não. Ele joga cerveja lá para a estação de tratamento de efluentes. E uma cerveja é uma alta carga orgânica. Então, o pessoal da estação de tratamento de efluentes já vai ter um outro problema. Então, um problema gera uns 20 problemas nas costas dele, entendeu? Então, você tem que fazer um ótimo planejamento da sua indústria. Aí, programação, ordens de produção e apontamento, gestão de estoques, armazenagem e movimentação de materiais. Então, isso aí já vem desde a parte de produção, já juntando com a parte de logística. Então, tudo é interligado. O químico, ele pode atuar nessas partes? Acho que pode. Por exemplo, a Grace, que era lá da assistente de qualidade, ela entrou como química, licenciatura. Hoje em dia, ela é uma coordenadora de produção.
A Grace é uma antiga colega minha de trabalho lá da Heineken. Então, ela, em coordenadora de produção, ela vê tudo isso aqui, plano mestre de produção, otimização, redução de gastos, etc. Ela está mais relacionada com a qualidade na produção? Tá, porque dentro da produção existem os setores da produção também. Mas você tem que ter noção de tudo isso, entendeu? Aí, engenharia de processos. Aí já vem realmente a parte de quem é da parte de engenharia mesmo. Automação, viabilidade econômica, estudos de tempos e métodos, ou seja, é coisa que eu não consigo nem explicar para onde é que vai. Mapeamento do maquinário, automação, e enfim, vai. Isso daí a gente não tem nem noção, mas a gente não pode ter medo de aprender. Então, um curso desse que ofereça essas coisas, não vou fazer porque eu não preciso saber nada de engenharia de processo. Não, isso tá errado. Você tem que saber o tudo que você conseguir aprender. Então, se tiver um curso completíssimo desse, eu acho que esse curso deve ter sido o zóio da cara para ser essa monte de coisa. Mas se você achar, porventura, um curso completíssimo desse, não se assuste, não se afaste no curso só porque mostra uma cor de engenharia que você nunca viu na faculdade, não. A gente tem que sair dessa caixinha de ser apenas químico. Olha, o setor química, a química pura mesmo, ele é desse tamanho, ó. Ele é um ovo, ele não tem quase nada. A química fina, de verdade, assim, trabalhar como o que a gente estuda na faculdade, seria só para quem elabora sanitizante, para quem desenvolve novos cosméticos, formulação cosmética, tinta, desenvolver tinta, assim, é muito pouco, sabe? A química é uma área extremamente restrita. Ela é muito pouco multidisciplinar, até porque a gente está numa ciência básica, a gente não está numa ciência tecnológica. Ciências tecnológicas é que costumam ser mais abrangentes na questão de conteúdo, entendeu? Mas a gente tem que fugir dessa caixa de ser única e exclusivamente químico, saber apenas sobre química. A gente tem que aprender a saber sobre outros setores. Aí vem segurança e meio ambiente, certificação das ISOs do meio ambiente, que é a ISO 14001, que é a mais conhecida, e a ISO 18000. Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, aí já vem de segurança, né, e não na parte do meio ambiente, definição de padrões, formas de registro e controle, gestão de resíduos industriais, que vem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que eu vou falar sobre ele com vocês amanhã, toda essa parte de documentação vem amanhã, e os aspectos e impactos ambientais. Então, o que sua indústria ela utiliza de insumos, quais são os impactos ambientais que ela pode causar ao meio ambiente, às redondezas, à população, e assim vai, entendeu? Você vai afunilando os impactos de acordo com o destino de cada impacto. Aí, manutenção. Manutenção já puxa também para essa parte de engenharia, né? Manutenção corretiva, preventiva, preditiva, planejada e operativa. Definição de budget, tanto que você pode gastar com a manutenção, indicadores e metas, redução e controle de gastos e custos, planejamento, controle de manutenção e estoque de peças. Então, assim, o setor de manutenção, ele é um dos corações da fábrica, porque uma máquina que ela não é feita manutenção apropriadamente, ela quebra e o setor para, e às vezes com o setor parado, você perde produção. Imagina uma fábrica como é que posso dizer, de iogurte, em que o tempo é extremamente necessário, extremamente importante para você definir a consistência do iogurte e a qualidade dele. Um iogurte que fique tempo demais fermentando, ele vai ficar cortado. E um iogurte que fique tempo de menos, ele vai ficar ralo. Então, se por acaso uma máquina da envasadora der problema e não tiver feita a manutenção preventiva e corretiva nela, ou corretiva não, manutenção preventiva nela, e você por acaso tem que parar a linha, você talvez tenha que perder esse tanque de iogurte, entendeu? Então, a manutenção é uma das peças-chave de uma indústria. Aí vem a qualidade, né, que é o setor que eu falei mais para vocês e que eu tenho mais afinidade. Certificação ISO 9001, que a auditoria disso é o cão, em forma de auditoria. A inspeção periódica na linha. Nós, da qualidade, temos que fazer uma inspeção constante também na linha. Às vezes, dependendo da indústria, o setor de produção pode ter a equipe responsável pela qualidade na produção, que é para o pessoal da qualidade não ficar tendo que ir na produção. Aí vem as ferramentas da qualidade, a metodologia Kaizen. Procurem o Kaizen, gente, é importante. Capdo e Poka-yoke. O Poka-yoke, esse nome não me é estranho, mas eu não lembro de ter trabalhado com isso previamente. E no curso que eu já fiz de qualidade, ele também não falava. Então, deve ser aquela nata da qualidade, sabe? Ou então apenas uma ferramenta auxiliar e não fundamental. Aí, definição de padrões, formas de registro e controle de anormalidades em processos materiais. Então, isso aqui, como é gestão industrial,
Eu não estou falando de qualidade no setor de qualidade, ou seja, eu não estou falando, isso aqui não é qualidade na questão de como fazer as análises, como o laboratório deve registrar, não, isso daqui é como é que eu mantenho a qualidade no meu processo, na minha produção. Então, a qualidade, ela é movimentada pelas boas práticas de fabricação e a PPCC. O BPF, as boas práticas de fabricação, eu recomendo para vocês como um curso básico que vocês procurem fazer, porque ele é um curso barato, rápido, prático de se aprender. E. Só ajeitar aqui, pronto. E assim, ele é o primeiro passo para a qualidade, sabe? Existe uma pirâmide de qualidade. Eu vou ver, vejo se eu procuro mais tarde, eu mostro aqui para vocês. Existe uma pirâmide da qualidade em que a base dele, em algumas pirâmides vai mostrar o APPCC e outras vai mostrar o BPF. O APPCC significa Análise de Pontos Críticos de Controle. Ou seja, é um desdobramento do BPF. No momento que você garante as boas práticas de fabricação na sua indústria, você dá um passo a mais para implementar o análise de pontos críticos de controle. Então, assim, quais são os pontos que me oferecem maior perigo para o meu insumo, para o meu produto? O que é perigo? É a possibilidade de entrar algum inseto, é a possibilidade de entrar ar contaminado com micro-organismos, é a possibilidade de vazamento, gotejamento de algum setor. Então, por exemplo, imagina uma envasadora em que o líquido, o produto está dentro de um tanque, totalmente isolado, bonitinho, e ele chega lá e é despejado naquela latinha, naquela garrafa, naquela caixa. Então, a envasadora é o coração do ponto crítico de controle, digamos assim, entendeu? Porque ali é onde o seu produto vai estar totalmente exposto. Então, o análise de ponto crítico de controle permite isso, permite que você tenha uma visão mais sistêmica de quais são os locais da sua produção que oferecem realmente risco. Porque dentro de um tanque fechado, você tem um risco mínimo, ou zero. Mas no momento que você vai movimentando esse líquido para outros setores, sei lá, e tem um gotejamento de algum reagente, gotejamento de alguma coisa, toda vez que entra alguma coisa ou que sai alguma coisa de um sistema fechado, é aí que mora o perigo. Que é aí que pode entrar alguma bactéria e degradar seu produto, entendeu? Contaminar o seu produto. Aí, isso aqui é um outro curso de pós-graduação, né, que é MBA em Gerenciamento da Produção Industrial. Aí ele fala de engenharia de qualidade, pesquisa operacional, simulação computacional, bicho, que chique. Gestão da produção, empreendedorismo, viu como empreendedorismo é importante. Isso aqui, um gerenciamento de produção não é corra para presidente de uma empresa, é corra para chão de fábrica mesmo, para uma pessoa que está lá na coordenação, no gerenciamento. Aí, gestão de conhecimento, porque o conhecimento preso em si não é conhecimento, é apenas uma informação guardada. Conhecimento compartilhado, isso sim é conhecimento. Ergonomia e segurança de trabalho, gestão de sistemas de informação, estratégia de marketing, sustentabilidade, custos industriais e logística industrial. Para que eu estou mostrando esse MBA? Mais uma vez, para mostrar que no mundo de negócios, no mundo de trabalho, de mercado, não existe química exclusiva. Não existe uma pessoa que possa ter esse direito de saber uma coisa só. Sempre nós temos que ter multidisciplinaridade. Sempre nós temos que querer aprender mais. Essa é a realidade, gente. E aí, dando um passo a mais, né, eu vou falar sobre membrana, uma parte mais específica. Primeiro eu falei de um tema de processos industriais bem amplo, abrangente, que é a gestão, e agora eu vou falar de uma coisa mais afinilada. Lembra que eu falei de membranas de osmose reversa, que são membranas filtrantes? Isso daí já é uma coisa bem química, porque você vai ver as propriedades químicas da membrana, vai saber por que que algumas coisas vão agredir mais a membrana do que as outras, e você vai ter que ter um conhecimento químico para poder você fazer essas coisas. Então, ele é um assunto mais restrito, por isso que eu vim colocar aqui, apesar de que você tenha que ter multidisciplinaridade como profissional, muitas vezes a gente se vê necessário fazendo cursos de extrema especificidade. Então, se você está numa indústria de água, de tratamento de água, você vai ter que saber se membrana filtrante, se for o caso, né? Se você estiver numa indústria de tintas, você vai ter que fazer algum curso de resinas para tintas, de como é que faz de aditivos e assim vai. A galvanoplastia, do mesmo jeito. Existem os cursos que são pós-graduação em MBA, que costumam ser mais abrangentes, principalmente coisas relacionadas à indústria, e existem os cursos de extremamente específicos. E pronto. Membranas filtrantes, né, que é um curso específico. Primeiro você tem que saber a caracterização da água bruta. Eu vou meter minha cara bem pertinho da tela aqui, porque essa letra é difícil de enxergar. Vocês conseguem enxergar na casa de vocês essas letras miudinhas aqui? Deixa eu olhar aqui a conversa.
Tá dando para ler muito não, né? Pois eu vou ler para vocês. Isso daqui eu tirei de um print de uma amostra desse curso, sabe? Ó, não sei se ele mostra aqui, cadê? Não, isso daqui era mostrando o que ia ter no curso, não era o curso em si. É um curso de 2012, então ele, claro que eles não iam colocar as coisas com toda a qualidade do mundo para a gente pegar de besta, né? Mas eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá para vocês. Melhorou, não melhorou? Pronto. Então vamos lá. Ó, o que que aborda esse curso? Né? Um curso de membranas filtrantes e os slides sobre os temas a serem discutidos. Caracterização da água bruta, que vem os parâmetros físicos, que é condutividade, temperatura, turbidez e sólidos dissolvidos totais. E vem os parâmetros químicos. Aí vem os químicos inorgânicos e os orgânicos, né? E variabilidade diurna, estação acidental, longo prazo. Porque, assim, uma água que vem de um poço, ela pode apresentar uns parâmetros físicos e químicos similares, mas ela sempre tem variações de sazonalidade. No momento que você vem a chuva, esse poço ele é recarregado com a água da chuva, então essa água passa a ter um novo perfil, que é uma água talvez com menos sais, com menos poluição, e assim vai. Então, você vai ter sempre oscilações de como é que está o seu perfil da sua água. E a sua membrana, ela não vai escolher só no momento que a água está trabalhando bem. A membrana de osmose reversa, ela trabalha 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, né? Então, você tem que saber o tanto que a sua água varia de características e saber o que você tem que ter cuidado. Ou seja, o que você tem que retirar dessa água antes que essa água chegue na sua membrana, para não correr o risco de agredir a sua membrana. Então, os parâmetros inorgânicos, vem o pH, amônia, potássio, etc. Esses que são em vermelho, eles são os mais agressivos para membrana. Ele não fala, mas é porque eu já sei de praxe, entendeu? Eu já, por conhecimento prático mesmo, já levei muita porrada na cara com uma membrana de osmose. O cálcio, o bário, o ferro e o manganês, eles são péssimos porque eles geram incrustações. Você pode ver que o cálcio e o magnésio, cadê o magnésio aqui? Enfim, eu acho que em vez de colocar tá aqui magnésio. Eu sempre confundo, é o manganês ou o magnésio que está relacionado à dureza da água? É o magnésio, né? Tenho certeza que é o Sim, magnésio. sim. Pronto. Então, o cálcio e o magnésio, eles são extremamente prejudiciais para a membrana, justamente porque eles são sais de alta dureza. Eles vão gerar incrustação muito fácil. Aí, o cloro livre e o cloro total, eles são agressivos para a membrana de poliuramida. Eu acho que é esse o componente da membrana, poliuramida. Eles atacam, reagem quimicamente com a membrana, principalmente em alta pressão e alta temperatura, que é o padrão de uma membrana de osmose reversa, e é irreversível. Se você tiver cloro livre na sua água, você vai agredir a sua membrana irreversivelmente. E vem outra coisa que ataca muito, ó, sílica solúvel. Lembra que eu falei que nada na natureza é 100% insolúvel, que vocês já viram isso em equilíbrio? A sílica, olha, tirou o zoom aqui, pronto. A sílica, quando ela solubiliza, ela basta um pontozinho de porosidade para ela se ressolidificar, porque ela prefere estar solúvel. Então, no momento que chega uma água com bastante sílica solúvel, essa água, chegando à membrana de osmose, lascou-se na membrana de osmose. Aí, a alcalinidade não influencia, dióxido de carbono também não. Cloretos, cloreto de sódio, por exemplo, ele não afeta, só afeta se for o cloro mesmo. Potássio, sais leves, de maneira geral, também não afetam. E os orgânicos, TOC significa os compostos orgânicos totais, se não me engano assim, são os orgânicos voláteis. Benzeno, piridina, essas coisas, tudo são agressivos para a membrana. Ah, Matheus, mas uma água de poço vai ter um benzeno, uma piridina? Não. Mas se você pegar uma água, por exemplo, de um rio e for fazer um tratamento para a população, um tratamento de alguma coisa assim, aí você vai ter um problema, porque um rio, ele muitas vezes ele carrega solubilizações de compostos úmicos e fúlvicos, que são ocasionados da degradação de plantas, no geral, folha, raízes, caules, etc. E esses compostos úmicos e fúlvicos, eles são ricos em benzenos, em peridinos. Então, depende do seu perfil, de onde você capta essa água, entendeu? Aí, opa. Matheus, Oi, diga. só o João Pedro perguntou aqui no chat se sabe a diferença entre cloro total e cloro livre. Eu lembro de já ter visto, mas é porque eu me esqueci.
Peraí. Se eu não me engano, o cloro livre, ele está na forma de Cl0. Já o cloro total é o cloro combinado e o cloro livre. O cloro combinado é aquele que está na forma de ácido clórico. Não, clórico não. HClO, entendeu? Tem o HClO, o ClO- e o Cl2. O ClO- é o íon do HClO, que é o hipoclorito, pronto. O hipoclorito de cloro, né? Porque quando eu falo de cloro livre aqui, eu falo muitas vezes assim, vou já mostrar para vocês, um dos maiores problemas da membrana de osmose é a incrustação microbiológica. É realmente bactérias que existem naturalmente no solo e na água do solo, e no momento que você puxa essa água, vai gerando um biofilme na membrana. Então, o que você tem que fazer para poder não ter bactéria? Tacar cloro. Aí você fica no impasse, né? Poxa, como é que eu taco o cloro se o cloro mata a minha membrana? Aí você tem que remover o cloro antes dessa água chegar na membrana. Então você tem que aplicar o cloro na saída do poço, e quando a água estiver descendo para a membrana, você tem que colocar alguma coisa que remova o cloro. Aí existe a rota química e a rota física. A rota física é pelo carvão ativo e a rota química é pela adição de sulfito de sódio, que ele remove o cloro bem direitinho. Mas aí é mais utilizado o carvão ativo, que é mais barato, vende de todo canto, é prático de achar. E coloca só uns 2 filtros de carvão ativo. Ah, por que que não coloca, saiba sempre disso, por que que eu nunca coloco um filtro só de carvão ativo para tirar o cloro? Porque um carvão ativo ele tem uma boa capacidade de tirar o cloro. Porque, novamente, nada na natureza é 100%. Tudo trabalha com porcentagem. Um filtro de carvão ativo, ele tira cerca de 85% do cloro do carvão ativo, ou do cloro da água. Então, 20%, 15% do cloro que tem nessa água, ele vai passar para a sua membrana. Então, como é que você faz para poder não passar cloro? Você coloca filtro de carvão, não em paralelo, mas em série. Ou seja, a água passa por um filtro de carvão, sai e vai para outro filtro de carvão. Que os 15% do primeiro filtro fica retido no segundo filtro. E se você quiser mais segurança ainda, você coloca um terceiro filtro, que aí os 15% do 15% fica retido no segundo filtro, entendeu? E aí você consegue chegar perto de zero de uma concentração de cloro para a membrana. Então, voltando aqui. Como é que avança? Ele deu uma travadinha, mas a gente vai já voltar. Pronto. Voltou aqui para você. Voltou? Pronto, voltando aqui. Então, quando vocês verem membrana de osmose reversa, não acham que vocês sabem, a membrana de osmose reversa, assim, enquanto a gente não fizer um curso de especialização, a gente realmente não sabe nada de membrana de osmose reversa, porque é uma coisa muito particular, mas saibam que vocês sabem alguma coisa, ou pelo menos mais do que muita gente, né? Ela é fundamental em muito tipo de indústria, até mesmo indústria de alimentos costumam utilizar. Pronto, quem usa muito indústria de alimentos, porque é um negócio que deixa ali sal na água, dureza na água, é extremamente prejudicial para a formulação cosmética. Alguns complexantes não, como é que chama? Emulsificantes, se tiver dureza na água, papau, separa, ele não emulsifica. Aí vem os biológicos, né, contágio bacteriana, que é fundamental. Eu não lembro o que é o AOC, eu sei que o DPA eu já falei, né, que é matéria orgânica, que é demanda de oxigênio. AOC, não vou lembrar, nem tem características peculiares, rodou, atividade biológica, então vamos lá. Parâmetros críticos da água de alimentação. Aí aqui vem sobre a água para alimentação de uma maneira geral, né? Água, óleos e graxas não pode ter em água para consumo, cloro livre também não pode. Ferro, existe alimentação de 4 miligramas por litro, esse ferro 2, e o ferro 3 a menos ainda, e assim vai. Então você tem que garantir que, saindo da membrana de osmose, você não esteja com um teor elevado disso daqui, entendeu? Ou seja, o seu permeado não tem nenhuma concentração de óleos e graxas, não tem um orgânico acima de 10 miligramas, e assim, no caso, né? Pronto. E aqui, ó, slide sobre o tema a ser discutido, eu vou falar de fouling na membrana de osmose. Isso aqui também é um consenso de 2012, mas o fouling é nada mais do que o entupimento da membrana. Ó, isso aqui é uma membrana saudável, branquinha, bonitinha, e isso daqui é o fouling. Para a membrana estar desse jeito assim, com certeza eles não colocaram nenhum filtro de areia para embarrear a areia. Porque isso daqui é incrustação de areia
horrível. A areia entrou, rasgou as camadas externas da membrana e entrou dentro da membrana. Então, fouling são camadas de material indesejável depositadas em superfícies de uso industrial. E o biofouling é camada de material indesejado formado primordialmente de material biológico. Ou seja, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, o micro-organismos é uma das principais causas da... Acho que é o próximo slide que fala bem direitinho. Tá aqui, ó. Causas de entupimento da membrana, microbiológicos, 70%. Basicamente 70%. E químico, quando ele fala químico, é sílica, que ela entope, e dureza da água, 10%. Outros desconhecidos, olha, ainda existe a possibilidade de desconhecidos, 6%. E também problemas operacionais, pressão errada, temperatura elevada demais, e assim vai. Então, o que você mais tem que ter cuidado é o microbiológico. E para você matar o microbiológico, você tem que colocar cloro. E se você colocar cloro e não cuidar do seu cloro, você vai ter um outro problema, que é o químico. Tá conseguindo ver aí? Isso aí é uma autópsia. Aí, operação do sistema de osmose reversa, normalização de dados operacionais, não vou falar muito, não. Então, é só para mostrar para vocês que cursos específicos existem, eles são fundamentais, e você não vai procurar fazer todos os cursos específicos, você vai vendo a sua realidade, vendo se você tem que fazer ou não. Investir em si mesmo é fundamental. Eu sei que a gente, como estudante, a gente não tem dinheiro para porcaria nenhuma, mas a gente pode começar pelos cursos mais básicos, como eu falei, o de boas práticas de fabricação é um bom começo, e com o tempo, sabendo que a gente tem que sempre procurar curso, entendeu? A gente não pode chegar cru no mercado e morrer cru no mercado. E aí o objetivo desse curso, né, transmitir conhecimentos de novas tecnologias de tratamento de águas e efluentes, que são as membranas filtrantes, fomentar a troca de experiências com profissionais que já trabalham com essas tecnologias. Olha que bacana, uma das coisas paias do ensino à distância, né? No curso que eu fiz de curso para fabricação para a indústria de água adicionada de sais, foi muito bacana porque tinha gente que era realmente da área, que era químico, que atuava em indústrias de água, e era uma conversa entre si. Ele falava de um problema do nada, aí discutia sobre arbitrariedades da Anvisa, da Vigilância Sanitária, e assim vai. Então, existia essa troca de informações, de conhecimentos, que é uma coisa que eu sinto falta no ensino à distância, porque vocês estão vendo aí, né? Eu estou falando basicamente comigo só, fica todo mundo calado no ensino à distância. Não tem uma interação, uma conversa, uma troca. Então, esse é o legal, o diferencial de cursos presenciais, né? Aí vem esclarecimento de dúvidas e ampliar o networking, que é esse negócio. Todo mundo trocou contato, então todo mundo passou a ter contato de um químico, de um outro setor, e assim vai. Aí, um outro passo, né? O BPF, que eu falei para vocês. Eu vou falar aqui sumariamente do que é o BPF, que é para terminar o dia de hoje. Não é sumariamente, vou explicar bem direitinho para vocês o que é BPF, para vocês saberem o que vocês vão ter que aprender, né? Boas práticas de fabricação, ela inclui análise das instalações, do pessoal, das operações, registro de documentações e segurança de controle de pragas. Ele é um conjunto de várias coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui, para terem uma noção melhor. Isso aqui foi um curso que eu fiz para os funcionários. Quem elabora o manual de boas práticas de uma empresa, o manual da qualidade, ele tem que fazer um treinamento com seus funcionários. Não adianta você fazer toda a papelada, registro, não sei o quê, e você não ter uma equipe treinada sobre o que é boas práticas. Porque tem coisas que são maus hábitos de nascença, maus hábitos de criação, e você tem funcionários de inúmeras realidades, inúmeras condições financeiras, principalmente indústria de baixo porte, que contratam muito peão. E não querendo se falar pejorativamente, mas muito peão que não chegou até aula realmente de higiene, de coisas básicas, sabe? Então, você tem que ensinar o básico, de verdade, para os seus funcionários. Aí, vamos lá. A importância da BPF, né? A BPF abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios ou regulamentos técnicos. Ela envolve todas essas etapas: seleção de fornecedores, compra, recebimento, invase, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e venda. Então, eu não posso ser do setor de qualidade e querer pensar só apenas no envase e no armazenamento. Eu tenho que dar uma olhada para o meu fornecedor, porque se eu tenho um insumo que eu vou colocar no meu alimento, eu tenho que garantir que esse insumo seja de qualidade. Ou seja, que não seja um insumo que esteja contaminado com formiga, com cupim, com baratas e assim vai. Você está entendendo? Então, eu tenho que dar uma olhada a mais no meu fornecedor.
Aí, exposição à venda para consumidor final, eu também tenho que garantir que quem está revendendo o meu produto, ele esteja dando boa condição sanitária para aquele produto. Porque se eu pego o meu iogurte e coloco no meio de uma prateleira de supermercado, sentar na geladeira, eu vou perder meu iogurte. Ou então o iogurte vai azedar e o cliente, quando for comprar esse iogurte, vai pegar um iogurte azedo, entendeu? Perigos em alimentos. Normalmente, algumas coisas eu cortei. Ó, página 2, página 3 está direitinho. Algumas coisas eu fui avançando. Porque o básico do básico do básico, eu não vou falar muito para vocês, vou deixar para quando vocês fizerem um curso mesmo. Só quero dar uma noção do que é uma BPF e qual é a necessidade dela numa indústria e por que ela é tão importante. Aí, perigos em alimentos. Normalmente, os micróbios, as substâncias tóxicas ou objetos estranhos podem entrar em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo. Esse processo é conhecido como contaminação. A maioria das doenças transmitidas por alimentos, que é a DTA, está associada à contaminação de alimentos por micróbios prejudiciais à saúde. Em algum momento, esse micróbio ele entra na sua linha de produção. Ou então, ele já estava no seu insumo e você nunca removeu ele. Aí os tipos de perigo, vem um físico, né, que é insetos ou animais, que já mistura também com microbiológico, metais, pregos, grampos, pedras, etc. O químico, desinfetantes, pesticidas. Então, você não pode ter um insumo para o seu processo de fabricação do lado dos seus produtos de limpeza para a fábrica. Tem que ter uma área separada para desinfetantes e produtos de limpeza e uma área separada para seus alimentos. Porque se um desinfetante vazar ou se uma tampa estiver aberta, basta um gás do desinfetante chegar no alimento para você ter uma contaminação química. E o microbiológico, né, todo mundo já sabe, que é bactéria, levedura, protozoário, etc. As consequências, se você não cuidar do seu produto, não tiver uma boa prática de fabricação, você vai ter prejuízo por perda de produto, uma má divulgação pela mídia, perda de clientes, custos hospitalares, um cliente que fica em diarreia, que fica com problema de algum alimento que seja comprovado que tenha sido desse alimento industrializado, você fica responsável diretamente por todos os gastos que tem que pagar indenização e multa. E ainda corre o risco de ser processado e de perder a sua empresa, fechamento da empresa, entendeu? Então, isso daqui é porque eu procurei esse vídeo e não achei, ó. Esses slides desse treinamento, eu não sei que diabo foi que eu fiz, eu converti em PDF. Aí eu acabei perdendo o vídeo que eu tinha. Isso aqui era uma água oxigenada de sais do interior do Ceará, daquele Ceará, em que tinha uma perereca dentro dela. Eu acho que a perereca ela devia estar bem aqui, debaixo da logomarca, do rótulo. Aí ele virava o garrafão e mostrava a perereca, uma perereca morta dentro do garrafão. Agora você vê aí, né? O grau de contaminação que não teve essa água bem aí. Você comprar um garrafão de água, quando for abrir, você vê uma perereca morta dentro da sua água. É osso. Aí, bons comportamentos, né? A gente fala do básico, mas existe coisas que a gente tem que ensinar para os manipuladores de alimentos. A gente não pode espirrar em cima de um alimento que a gente está fazendo, a gente não pode tossir, a gente não pode pegar em dinheiro, não pode fumar. Então, existe uma forma ideal de espirrar, uma forma ideal de tossir, uma forma ideal de lavar as mãos. Nesse treinamento, eu também mostrava qual eram as áreas da mão em que elas costumavam ser menos lavadas. Era bem bacana. Era um infográficozinho que mostrava as cores da mão, de acordo com a área que todo mundo costuma esquecer de lavar, né? Que é entre os dedos, aqui entre os dedos, aqui nos cantos da unha, que o pessoal só costuma lavar a palma da mão. E esquece de lavar essas partes de menor, como eu posso dizer, alcance. Aí, BPF, o que são, né? As boas práticas envolvem adequação e manutenção das instalações, prevenção de contaminação de utensílios, controle de pragas, garantia da qualidade da água, cuidado com o lixo. Então, não adianta você ter todo um cuidado da sua linha de produção e você ter um lixo lá há 7 dias dentro da sua fábrica, um lixo podre já. Esse lixo ele vai criar barata, rato, moscas e esses vetores vão se transmitir pelo restante da fábrica, entendeu? Então você tem que dar uma olhada. O PPF te obriga a olhar tudo. Ou seja, por onde entra o ar ele pode entrar contaminado. Se ele entrar contaminado, ele não pode entrar em cima do seu produto. Ele tem que entrar numa região morta, digamos assim, do ambiente. Então, os 10 princípios das boas práticas, né? Definir passo a passo os procedimentos de produção, os quais estejam em conformidade com as práticas de boas práticas e um modo controlado e consistente. Seguir esses procedimentos minuciosamente para evitar contaminações, misturas ou erros. Documentar todo o procedimento feito em produção, a fim de haver conformidade e rastreabilidade. Tudo que a gente faz numa indústria tem que ser documentado, registrado. Porque se alguma coisa der errado, você pode puxar toda a sua documentação e ver o que foi que deu errado naquele procedimento, entendeu?
Aí, verificar se as normas estão sendo seguidas para validar o trabalho, ou seja, isso aí já entra as auditorias, seja elas internas, seja elas externas. Promover adequados maquinário e edificação. Existe muito indústria por aí que está com maquinário defasado. É muito complicado para um empresário, para o dono de indústria, realmente ter que trocar esse maquinário, porque é coisa de 20, 30 mil reais, dependendo da máquina. Então, você tem uma maquinária defasada, que esteja com rachadura, que esteja com furo, que esteja com alguma coisa assim, você está diretamente colocando o seu insumo em risco, e aí depende se o empreendedor vai ter o dinheiro ou não, né? Em grande indústria, claro que vai ter o dinheiro, mas em pequena indústria, nem sempre. Aí, fazer a manutenção apropriada da área dos equipamentos, quando fala assim, manutenção da área, é ver se não tem nenhuma cadeira em falsa, uma porta que não fecha. Toda porta, por exemplo, uma das coisas que eles exigem, toda porta da área de produção tem que ter aquela borrachinha debaixo da porta para evitar a passagem de barata e inseto. É uma coisa que você compra até naquelas lojas de material de construção, que coloca até em porta de casa, um EVAzinho que fica na bordinha da porta. Então, todas as janelas têm que ter telas, entradas de ar também tem que ter telas. Você tem que garantir que não fique entrando mosca, que não fique entrando pássaros, etc., no seu local de produção. Proteger os produtos contra a contaminação através de boas práticas de higiene diária, higiene tanto do setor quanto higiene do funcionário. Gerar a qualidade do produto através do controle sistemático dos materiais, seja material da produção, do empacotamento, do etiquetamento, testagem, etc. E você tem que conduzir auditorias periódicas a fim de verificar a consistência dos métodos de produção. Então, não adianta só produzir de acordo com as boas práticas, você tem que confirmar que você está produzindo com boas práticas. Como é que você confirma? Faz auditoria. Você pega uma pessoa externa, ou então uma pessoa de outro setor, e coloca ela no seu setor e faz com que ela faça auditoria e veja se está tudo conforme. A higienização das instalações de utensílios. Uma higienização, ela só é realmente uma higienização quando você tem uma análise sistêmica, verifica todo o seu ambiente e vê tudo que tem que ser limpo, e você tem registro. Porque no momento que você não registra que você fez a limpeza, começa a cair no achismo, começa a cair na rotina, nem sempre vai limpar de acordo com o que deveria ser limpado. Então, você tem que ter realmente registro de tudo que você for limpo. Aí tá aqui, ó, a higienização do ambiente deve ser feita de quanto tempo? Aí vem pisos, rodapés, ralos, áreas de lavagem de produção, todos os dias. Equipamentos, utensílios, bancadas, superfícies de manipulação, diariamente ou conforme o uso. Paredes, portas e janelas, prateleiras, toda semana. Tá vendo como a gente vai do que é mais para menos usado? Nem sempre a gente tem que limpar, não necessariamente a gente tem que limpar, apenas o que entra em contato com o alimento. Todo o setor tem que ser limpo, inclusive nas partes mortas, que é a parte que a gente não vê, que é para garantir que não tenha lá nenhuma barata colocando ovos e assim vai, né? Aí, os ralos são muito importantes, o ralo onde foi que eu coloquei aqui. Ralos, tá aqui, ó, piso, rodapés e ralos. Ralos são muito importantes, porque é lá onde cria a larva da mosca. Estratos, pallets ou similares. Pallet é a casinha perfeita para a criação de larva de mosca. A mosca vai lá, coloca seus ovos, e depois o ovo vira mais mosca, entendeu? Luminárias, interruptores, tomadas e telas é todo mês. Ah, eu vou jogar um balde de água no interruptor? Não, né? Mas tem que pelo menos tirar a poeira. Porque essa poeira ela pode ser carregada pelo vento, etc., e fazer uma contaminação cruzada. Então, boas práticas de fabricação, você aprende a ser cri-cri. Indústrias de alimentos, e indústrias de maneira geral, não só de alimentos, você tem que ser cri-cri. Porque, sei lá, uma poeira dentro de uma tinta pode ser que crie um coágulo dentro daquela tinta e piora a qualidade da tinta, entendeu? Uma barata que entra dentro de um tanque de tingimento de tecido, você talvez tenha algum problema com o tingimento desse tecido. Aí vem o checklist e POPs, né? Aí a gente entra na parte de registro e documentação. Os procedimentos operacionais padrões, POP, eles são procedimentos padronizados, bem direitinho, claros e concisos, em que mostra qual é o setor, qual é a data de revisão desse documento, o título do documento e as instruções gerais. Ele é um documento em que ele não tem que ser difícil de ser lido, ele é para qualquer pessoa poder ler esse procedimento, entendeu? Aí, ó, para garantir e comprovar a correta higienização do ambiente, todo procedimento de limpeza deverá seguir as instruções contidas no POP, bem como deverá ser preenchido o registro. Então, todo procedimento desse acompanha em anexo o registro, né? Aqui no registro pode ser em anexo, pode ser dentro do próprio procedimento. Aí depende do tipo de procedimento. Esse registro aqui é só um exemplo, e geralmente para o dia a dia é em anexo.
Aí isso aqui, no caso, é a higienização da casa do poço. A casa do poço é só um cubículo em que tem um poço. Então, a casa do poço deve estar isenta de goteiras, poças, fendas ou rachaduras, sem insetos, rãs, roedores ou pragas, sem odores, em especial odor de mofo ou de podridão, que é o H2S. A borracha vedadora deve estar na parte inferior da porta, sem estar cortada nem nada. A lâmpada interna deve estar funcionando e em claridade adequada, ou seja, ela não pode estar piscando e apagando. Vamos voltar ao zoom. Não pode ter objetos estranhos ou objetos em desuso. Aí, a cabeça do poço, que já é a parte do poço em si, né? Já é uma cabeça de inox que tem um poço. Ela não pode ter vazamento ou rachadura, nem ferrugem ou focos de contaminação. E aí vem toda a partezinha do o que está conforme. Isso aqui é um registro para ver o que está conforme. Aí tem o registro da limpeza. Fez a limpeza da cabeça do poço, limpando entre as frestas. Fez a limpeza do ralo da casa do poço. Verificou se tinha goteiros e assim vai. Tudo isso tem que ser registrado. Por que registrar a limpeza feita? Pessoal, eu vou bem aqui rapidinho. Eu volto em 2 minutinhos. É o tempo que vocês dão uma respiradinha. A gente está quase acabando, viu? Só tem. O despertador tocou, tem só um compromisso aqui. Um instante. Pronto, gente, desculpa a demora. É muito isso que vou voltar a ver o comentário de vocês aqui. Perereca dá muito anticorpos. Você fica totalmente imunizado contra doenças de perereca. Mas parabéns. E o pior é que não é só perereca, né? Às vezes cria lodo em garrafão. Lodo já vem de quê? Lodo é bactéria. A gente pensa que lodo é planta, mas lodo é bactéria. É um biofilme. Lodo, no geral, são biofilmes, ou seja, é bactéria acumulada na tubulação, em que vai se despregando aos pouquinhos, e que chega até o garrafão, e aí quando o garrafão pega sol, aí essa bactéria ela começa a virar o lodo. O lodo são bactérias, acho que são cianobactérias, de maneira geral. São micro-organismos, né, que é uma mistura de bactéria com algas. Então, no momento que você tem uma tubulação que está criando lodo e você não está fazendo a limpeza periódica dessa tubulação com o CIP, certo? Mais um termo que eu não tinha dito antes, né? CIP. CIP significa Clean in Progress, que é limpeza no tanque. Então, você, quando está produzindo, você está tendo que fazer a limpeza. Um tanque enorme, de 50 mil litros, você não vai conseguir entrar dentro dele. Então, você tem que garantir que esse tanque seja limpo sem ninguém entrar nele, porque ele é muito grande. Então, como é que você faz? Em indústria, costuma-se utilizar detergente alcalino clorado, em que tem... O que é um detergente alcalino clorado? É um detergente mais cloro mais soda cáustica. A soda cáustica ela tem uma propriedade maravilhosa de arrastar compostos orgânicos. Ela dissolve e arrasta compostos orgânicos com muita facilidade. E quando de composto orgânico, eu digo, inclusive, o próprio biofilme, entendeu? Se você colocar só cloro, você pode até matar a sua bactéria, mas você não vai tirar a bactéria da sua tubulação, sem que tenha alguma fricção, né? Já o detergente alcalino clorado, com a soda cáustica, você consegue arrastar esse biofilme durante a limpeza da tubulação, ou a limpeza do tanque. Mas, enfim, voltando para a parte da higienização, né? Por que eu tenho que registrar a limpeza que é feita? Isso aqui é uma portaria da Vigilância Sanitária, uma resolução de diretoria colegiada chamada RDC, RDC 182, que dispõe sobre as boas práticas para a industrialização, distribuição e comercialização de água adicionada de sais. Então, amanhã eu vou falar bem direitinho para vocês o que é uma RDC, o que é uma portaria, o que é uma resolução do CONAMA e assim vai. E quais são as mais importantes que a gente precisa saber, né? Todas elas são disponíveis na internet, isso daí vem do governo, então tudo que é do governo tem que ser publicado e disponível para todos. Então, você procurando no Google resoluções de indústria de alimentos, resoluções Anvisa, indústria de tintas, alguma coisa assim, você vai encontrar.
Isso daqui é específico para água adicionada de sais. Aí fala aqui no artigo 17. As edificações, instalações, canalização, equipamentos de captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar o risco de contaminação da água. Parágrafo único, é porque eu não marquei aqui, ó. As operações de limpeza e desinfecção devem ser registradas e realizadas com funcionários capacitados. Então, você tem que treinar a sua equipe e você tem que registrar a limpeza até da brechinha da sua tubulação. Você está entendendo por que é esse cri-cri? Não é cri-cri porque o titio Matheus aqui, ele é chatonildo, ele é fresco, não. É porque a própria lei nos exige ser cri-cri. Aí vem bem aqui, ó. Devem ser implementados procedimentos operacionais padrões referentes à operação de higienização da canalização, que devem conter informações sobre natureza da superfície a ser higienizada, se ela é de aço inox, se ela é de PVC, se ela é de madeira, se ela é de cerâmica, métodos de higienização, ou seja, com bucha, com produto, etc., princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos, ou seja, quanto tempo você tem que deixar lá, temperatura na higienização, frequência e outras informações que fizerem necessário. Olha o tanto de coisa que você tem que colocar no simples procedimento para dar para uma tia da limpeza. Que às vezes quem você vai treinar para poder fazer a limpeza de um ambiente é a tia da limpeza. Então, a lei exige esse rigor. Não é frescura. Infelizmente, a gente tem que seguir a lei. Aí vem um curso do Sebrae, né? Boas práticas de serviço de alimentação. Eu acho que ele é pago. Tá aqui o sitezinho dele. Eu vou colocar esse link para vocês no final. Curso online, boas práticas de serviço de alimentação. Aí, objetivo, vai ajudar você a compreender as questões relacionadas à segurança alimentar. Aí vem aqui esse destino, microempreendedor e candidato a empresário, e assim vai. Certificado digital, enfim, só mostrando para vocês que existe curso online dessas coisas no Sebrae, tá? E é o Sebrae do Ceará, olha aí que bacana. Ah, tá aqui, ó, sobre a trilha. Curso que compõe essa trilha. Como produzir alimento seguro no serviço de alimentação, responsabilidades no serviço de alimentação na saúde pública, ambientes seguros, higiene e saúde dos manipuladores de alimentos, como elaborar os procedimentos operacionais padronizados, ou seja, como elaborar os POPs para serviço de alimentação, e como elaborar o Manual de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. O Manual de Boas Práticas é um conglomerado, digamos assim, de procedimentos operacionais padrões. Posso até mostrar para vocês no final aqui uma apresentação do Manual de Boas Práticas. E acho que por isso é só, já deu nosso horário. E eu vou deixar essa reflexão aqui, que ela tem duas interpretações. Isso aqui é do gato da Alice, o gato de Cheshire, né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, se você está na faculdade, não sabe o que você vai fazer, que realidade você vai enfrentar, não tenha medo. Busque um caminho e siga por esse caminho. O que você não pode fazer é ficar parado e esperar que esse caminho, que esse destino chegue até você. Aí você não sai do seu canto para lugar nenhum, certo? Então, busquem sempre melhorar, sempre aprender alguma coisa, não sejam pessoas limitadas, esse é o tipo de profissional que nunca vai para frente, é pessoas limitadas. Busquem sempre sair do ponto em que você está, aprender coisas novas, desenvolver-se, investir em si mesmos e conversar com quem entende. A gente tem que trocar informação com quem entende. Nem sempre só de curso vive o homem. A gente tem que buscar uma rede realmente de contatos, que na indústria é muito QI, que indica contatos. E eu sei que é difícil, a realidade é nua e crua, eu também não estou na... Eu estou dando esse curso para vocês, não estou nas mil e uma maravilhas, não. Estou até, inclusive, estudando para concurso, mas que essa é a realidade do Brasil, né? A gente tem que tentar ser o máximo para conseguir ter o mínimo. É mais ou menos assim que funciona. Mas, enfim, por hoje fica isso. Alguma dúvida sobre algum assunto? O que vocês estão achando da turma? O que estou falando? Se eu estiver enrolando demais, vocês falam. Então, pronto. Tem que responder de novo, Railson.